Oi, Debbie, tudo bom? Boa noite, vamos aguardar aqui. Oi, Nayana, tudo bom? Tiago, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sou a nossa outra participante. Neivaldo, tudo bom? Deb, seja bem-vinda. Pronto, deu certo. Oi, Gerley. Vamos ver agora. Pra mim Eu tá na... continuo me ouvindo com eco. Nossa, se Mas ó, mudar de eu entrei lugar... numa live sozinha enquanto você Ah, entrava aqui e não tava dando eco. deixa eu ver se é o meu. Pode ser Tá, que seja... Não, tem Ver se melhorou. deixa eu Melhorou? ver. Ainda saiu um pouquinho de eco. Pra mim, eu não sei se o pessoal tá ouvindo. Eu escuto, mas é bem longe. Não sei se tá É, atrapalhando. Quem tá deixa eu ouvindo, por tentar favor, baixar. fala se tá incomodando muito esse eco. Se estiver incomodando, a gente faz alguma coisa, não sei o quê. É, deixa eu ver se alguém responde, né? Me avisem, gente, se tá com eco, por favor, minha voz. E se o eco incomoda, senão a gente dá É, prosseguimento, né? Só tirou o carregador? Ainda tá com eco. será? Nossa, tirei o Vê se carregador melhorou aqui. agora. Tá com dois celulares? Tá perguntando se tá... Nem Não, tenho. pois é. Vocês estão ouvindo bacana? Tá incomodando? Tá muito ruim? É, incomoda não. Pronto, pois então vamos Então dar bora. prosseguimento. Ficar aqui de olho aqui, porque também pode ser que não Beleza. descarregue. Deixa eu deixar aqui. Então, vamos voltar. Então, boa noite a todas. Né? Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você na live. O Tiago é um dos fisioterapeutas que eu acompanho nas redes sociais, faz um trabalho brilhante. E não sei se tu conhece ele, Paty, Tiago, mas se não conhece, depois tu segue, Muito que prazer. ele é muito, muito, muito mara. Então, gente, Com vamos assim, certeza. vamos dar prosseguimento. Boa noite a todos, aos que não estavam presentes na outra live, né? A gente vai fazer uma breve apresentação rápida para as pessoas que... Gente, tá falando que tá no Viva Voz. Nossa, tô Pior preocupada que agora. não. Eu ainda baixei aqui meu som. Eu vou tirar do tripé. Tá, Sim. Ó, vem o povo do blog lá também. Peraí que eu vou tirar a tá capinha, não bom. sei se isso ajuda. Tira aí pra ver. Tá com eco ainda? Melhorou. Ainda tá com eco? Eu me escutei com eco. Não sei se pra todo mundo tá também. Eu não consigo ouvir com eco, pra mim tá normal. Melhor então. Será que eu Deixa o fone, porque quando tu tira o fone fica cortando. Então bora, coloquei ele de volta. Então vamos lá. Se Ainda tá tá... com eco dos dois jeitos, vamos de microfone que é melhor. Gente, tá com eco, mas pelo que as pessoas falaram, deu pra melhorar e tá dando pra ouvir, né? Senão a gente perde muito tempo e aí daqui a pouco o Instagram manda a gente parar. Então vamos lá. Então a gente vai se apresentar rapidão, tá? Essa live é voltada mesmo para fisioterapia, como o fisioterapeuta atua dentro da ginástica laboral. Mas antes disso, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências e como a gente chegou até a ginástica laboral, tá bom? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E aí eu vou passar a voz para a Paty para ela se apresentar rapidinho e depois eu me apresento e a gente começa com a nossa live. Fique à vontade, Paty. Obrigada. Eu sou Patrícia, sou fisioterapeuta formada desde 2009. Eu tenho minha primeira pós-graduação em tradicional chinesa, depois fiz alguns cursos de arte, outras especializações, e agora eu faço pós-graduação em economia junto com a Karina. Então, a saúde do trabalho, com a ginástica laboral, com os soninhos, né? Sim, agora tá cortando. Nossa, mãe. Olha, eu Glória vou por dizer, Deus. toda live que eu faço tem que ter um negócio pra É me com emoção. querer me boicotar. Mas vai dar certo. Bora lá. Então, gente, também me chamo Karina, sou fisioterapeuta, trabalho voltado para a saúde do trabalhador e ergonomia há alguns anos. Sou pós-graduada na área de fisioterapia hospitalar, docência de ensino superior, e agora estou terminando a minha pós em ergonomia. No entanto, sempre trabalhei voltado para a área de segurança, para a área de saúde do trabalhador. Nunca atuei em clínica e essa área é a área que realmente enche meus olhos, que dá um quentinho no coração.
E é isso que eu e a Paty temos em comum, tá? O pessoal tá falando que tá cortando e tá com eco. Nós vamos continuar, gente, porque Gente, se tiver vai dar muito ruim, certo. vocês avisem, tá? Se tiver perto... Pra mim não tá cortando o seu áudio, tá? Pra mim não tá mais. Pra mim tá bom. Tá? Tá. Então, vou perguntar pra Paty. Paty, como foi que a ginástica laboral chegou na tua vida, né? Conta um pouco pra mim sobre a tua história em relação à ginástica laboral. Ela literalmente chegou, né? Meu primeiro trabalho, assim, que eu me formei foi com fisioterapia dermatofuncional, então eu atendia drenagem, alguns pós-operatórios, estética. E aí apareceu uma oportunidade de fazer a ginástica laboral uma vez por semana, e daí eu comecei a entrar nesse mundo, e desde 2010 eu atuo na ginástica laboral. Eu estou mais voltada hoje para ergonomia e qualidade de vida, mas a ginástica laboral foi um divisor de águas na minha vida profissional. Eu sou apaixonada. Realmente, quando você começa a fazer, você acaba realmente se apaixonando pela ginástica laboral. A minha história foi um pouco parecida com a sua, assim, no sentido de entrar dentro de uma empresa, né? Eu fui contratada para trabalhar em uma empresa, mas para trabalhar com ergonomia, né? Lá tinha outros serviços, né, de ginástica laboral e outras demandas voltadas para a saúde do trabalhador, mas aí eu iniciei com ergonomia porque a demanda estava muito grande, estava um boom muito grande em relação à ergonomia lá no Piauí. E aí, depois disso, com o tempo, foi vista a necessidade de eu migrar, né, da coordenação de ergonomia para a coordenação também de ginástica laboral. E eu já tinha feito cursos, eu já sabia como ministrar e tudo mais. No entanto, eu não tinha feito ainda a prática, né? Foi a primeira vez. E aí, quando eu fiz a primeira vez, foi aquele nervosismo, aquela coisa, mas depois eu me apaixonei de um jeito que eu acordava de manhã com aquela animação, aquela empolgação para falar, para ir, para fazer a prática com os trabalhadores. Então, a minha relação com a ginástica laboral foi assim, eu estava dentro da empresa, prestava um serviço e depois eu agreguei com a ginástica laboral e aí depois foi o carro-chefe, né, da empresa e também a demanda maior que eu tenho. Então, tal que eu já tenho mais de 4.500 horas de prática. Eu acho que é bastante. É um pouquinho, amiga. E aí, te perguntar, né, como era que tu fazia as práticas de ginástica laboral nessas empresas? Que aí tu fala e a gente vai conversando aqui sobre isso. Como era que tu fazia? Perfeito. Eu basicamente fiz só em empresas administrativas, então eram escritórios, né? Eu fazia inicialmente nos escritórios regionais, então eu ia nas filiais menores, até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar na matriz. E aí na matriz foi uma coisa muito doida, assim, porque é muita gente, o volume é diferente, né? As demandas são diferentes, o ambulatório demandava bastante, daí você começa a descobrir, né? E daí você começa a trazer realmente tudo da graduação ali para o seu trabalho, porque não é um alongamento, né? Que nem eu brinco com a maquiagem, não é só uma coisa que você passa ali, o que tem por trás, né? O que a gente está trazendo ali para aquela realidade, né? Você tem experiência em chão de fábrica, né? Também. Legal. A minha é basicamente em administrativo, que foi o mundo assim que eu me encontrei e até hoje é onde eu atuo, né? As empresas administrativas. Eu comecei com administrativo, né? Porque tinha algumas empresas quando eu iniciei que o pessoal do operacional, como a gente fazia no início da jornada de trabalho, acabava que o pessoal se juntava, né? Então não ia diretamente para a operação. Então a gente se juntava antes de começar o trabalho e fazia todo mundo junto. Então gerava-se aquele momento com uma empresa inteira num momento só. Mas aí depois, com o tempo, eu fui trabalhando no chão de fábrica mesmo, que eu vou te dizer que é onde eu sou mais assim, apaixonada, porque você gera quando você vai fazer, você tem uma dificuldade muito grande, assim, de como eu vou fazer, meu Deus, e o espaço, e a roupa, bota, roupa pesada, né? é roupa quente, que no Piauí é muito quente, e aí o horário, meu Deus, que hora que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Então, para mim, eu tenho essa parte do chão de fábrica mais especial, não que todos os outros não sejam, pelo fato da dificuldade que foi e pelo fato também de gerar em mim uma mudança, assim, no sentido de me tirar na minha zona de conforto, que era sempre fazer o administrativo, e me jogar assim, para um desafio maior. Então, foi com que eu realmente mudei assim, as estratégias, as formas de fazer, de participar, de engajar esses trabalhadores,
Porque na minha cabeça, Paty, a gente tem no administrativo, eu não sei se aconteceu contigo, mas a gente tinha altos e baixos. Tinha um momento que estava todo mundo, tinha um momento que não estava o pessoal, tinha um momento que o pessoal não podia fazer por causa das metas, por causa disso, e era aquele monte reunião, de, né, a reunião, então era aquele sobe e desce. E aí eu pensei, meu Deus, se no administrativo eu tô tendo essa dificuldade, quando eu chegar na fábrica, como é que eu vou fazer? O pessoal não vai querer fazer ginástica laboral com essa roupa, com tudo. Paty, foi completamente o oposto. Nossa, eu vou te contar logo uma experiência, aproveitar o gancho aqui que eu tô falando, mas aí a gente vai conversando. Tinha uma das empresas que eu atuava, que era 7h45, 7h50 o horário da ginástica laboral. E eu sempre gostava de chegar mais cedo, tipo 7h30, 7h35 eu já estava lá, justamente para gerar aquele momento de descontração, de conversa, de conhecer mais quem são os trabalhadores, as necessidades e tal. E aí, quando eu chegava lá, eu já sabia, né? O que eles queriam era música. E aí, todo dia eu criava uma playlist e botava. Era Raça Negra, e aí tinha uns que gostavam de rock, aí depois outra era Bruno e Marrone, aí depois eu colocava uma calcinha preta, né? E aí eu ia colocando e começava a gerar aquele momento. E aí, professora, isso é maravilhoso! Essa música é muito top. E eles começavam já, né, a estar ali e se levantando e se aquecendo, né, se animando para a prática da ginástica laboral. Então, para mim era muito bom. E aí foi nesses momentos, né, de antes da prática que eu realmente comecei a encontrar, a conhecer melhor, a entender, né, a realidade dos trabalhadores e me apaixonar, né? E aí, tu tem alguma história assim semelhante, como eram os encontros com o pessoal no momento que tu chegava? Como era? Era no administrativo realmente, como você disse, tinha muitos altos e baixos, então assim, tinha um dia que eu tinha um aluno e tinha um dia que eu tinha os 50 do andar, então oscilava bastante, por quê? Fechamento de mês, de meta, reunião de gerência, não sei o quê. Então tem coisas que a gente não conseguia controlar. Mas uma experiência até mais recente, que daí assim, eu não diria nem que é engraçada, né? Mas foi algo que me agregou demais e é uma pessoa que para mim é muito especial. Dentro da empresa que eu atuo ainda, né? Nós temos muitas pessoas portadoras de deficiências, necessidades especiais. E eu tinha uma aluna deficiente visual, ela não era 100%, ela tinha uma redução muito grande na visão. E ela ia perdendo gradativamente. E aí, para trabalhar, ela fazia atividade administrativa, computador adaptado e tudo mais. E quando chegava na ginástica laboral, ali na célula que ela ficava, eu fazia os exercícios lá pro pessoal. E para ela, eu, por algum motivo, e assim, de verdade, eu nunca raciocinei propositalmente de fazer isso. Eu botava lá do meu lado e falava assim, faz assado. Eu ia descrevendo de um jeito diferente. E ela participava, e aquilo foi rolando. Até que em um dado momento ela perdeu a maior parte da visão e pediu desligamento da empresa e tudo mais. E aí uma vez, assim, depois de um tempo, ela me chamou para agradecer. Eu me arrepio de lembrar porque para mim é uma história que foi muito marcante, assim, e é algo que fala assim, caramba, né? Você tá fazendo a diferença na vida de alguém. E ela me chamou para agradecer. Ela falou que ela nunca se sentiu excluída das aulas, ela nunca se sentiu com dificuldade de realizar nada, porque de alguma forma eu trazia a realidade que era o adequado para ela que ela pudesse fazer o alongamento também. E nossa, isso para mim foi muito especial, assim, você fazer uma coisa que muitos olham e falam assim, ai, alongamento, ai, que saco alongamento. Compensação outros, vem com a música, vem fazer isso, vamos relaxar. É o momento único que você levanta da mesa. Então, ela foi muito marcante, uma pessoa que eu tenho contato até hoje e foi uma coisa muito legal, porque a gente tem que ter inclusão, né? Assim, em qualquer setor. E assim, Paty, o que eu vejo também é que às vezes a gente prepara uma aula, né? Ou às vezes prepara uma aula magnífica. Chega no dia, aí o espaço que era para fazer a ginástica laboral não tem mais. Não é o mesmo. Está em construção. O espaço que a gente estava querendo fazer uma atividade fora, ao ar livre, está chovendo. Aí a sala que a gente está fazendo, estão tendo reunião. Nossa, eu botava a mão na cabeça, eu realmente não ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí gerava aquelas adaptações. E tinha vezes também que a gente não preparava uma aula magnífica, mas na hora dava uns insights, umas coisas com que a pessoa falava ou como a pessoa se comportava, né?
E aí a gente fazia, e no final da aula o professor falava assim, meu Deus do céu, que aula foi essa? Nossa senhora, eu quero... Nossa senhora, eu tava sentindo uma dor aqui nas minhas costas. Nossa, eu tava tão cabisbaixa. Depois que você chegou, eu fiquei mais animada. Nossa, meu Deus. Então, assim, são essas coisas que fazem com que a gente... Esses feedbacks, né, dos trabalhadores, que fazem com que a gente tenha esse ânimo, né, de todos os dias estar ali, proporcionando conforto, proporcionando segurança, proporcionando saúde para eles, né, e tudo mais. Mas, e também um outro ponto interessante é a questão da participação do fisioterapeuta, né, dentro da ginástica laboral, dentro das empresas. Quando você fazia, tinha só físio, tinha educador físico, ou era mais formado por fisioterapeutas? Como era? Só fisioterapeutas. Mesmo os anteriores que passaram pelas unidades ou os que ficaram para me substituir nas unidades menores, quando eu fui para a matriz, eram sempre fisioterapeutas, assim, eu não cheguei a ter contato com educadores físicos. Nos clientes, quando eu fiquei na parte da gestão, né, da ginástica laboral, eu tinha, mas era uma minoria. A grande maioria eram fisioterapeutas. Para você era assim também ou não? Na minha também era mais fisioterapeuta. E eu pensei que aqui em São Paulo seria mais educadores físicos do que fisioterapeuta, né? E aí, quando eu fui fazer a prática também em São Paulo, eu percebi que era mais a participação de físio do que de educador físico. E eu, desde a graduação, eu sempre tinha aquela questão, né, de educador físico ou fisioterapeuta que vai fazer a ginástica laboral. E sempre diziam pra gente que mais era o educador físico, né, que atuava com a ginástica laboral. E aí, quando eu fui fazendo a prática com fisioterapeuta, e claro, na minha equipe de trabalho tinha uma educadora física fantástica, que era a Dani, que passou um tempo com a gente, mas depois, infelizmente, ela teve que sair. Mas, assim, a Dani, o que eu achava massa da Dani era a questão da capacidade técnica dos exercícios. Eu ficava, assim, impressionada. Porque a gente, dentro da nossa graduação enquanto fisioterapeuta, apesar da gente ter as mesmas competências e difere na questão de reabilitação, e difere na questão da ergonomia, que eles não visualizam e tudo mais, mas eles têm uma capacidade técnica muito, muito massa de criação de exercícios, que eu acho que é a nossa deficiência, né, que gerava pra gente essa dificuldade para criar os exercícios, né, a gente fazia mais voltado para reabilitação. E aí eu aprendi muito com ela sobre a questão da capacidade técnica dos exercícios, de aprendizagem e tudo mais. Mas ao mesmo ponto, eu não sei se você vai concordar comigo, eu via que o fisioterapeuta, quando chegava na questão de, tá dentro da ginástica laboral, e aí a gente também dava um suporte dentro da empresa no sentido de, eu tô sentindo uma dor no pescoço, eu tô sentindo uma dor nas costas, eu tô sentindo uma dor isso e aquilo. Era uma competência que, infelizmente, o educador físico não ia conseguir, né? Era a competência que nós iríamos alcançar. Entendam, pode ser que tenha educador físico e fisioterapeuta que assistindo, entendam. Os dois têm capacidade técnica para estar fazendo a ginástica laboral, os dois permitem, são as duas profissões que são permitidas para executar a ginástica laboral. No entanto, quando a gente chegava na questão de prescrição de exercícios ou de avaliação, de anamnese do que estava acontecendo naquela situação, ou sinais e sintomas de uma patologia em específico, o fisioterapeuta ele se destacava, né? E aí por isso a importância do físio dentro das empresas e tendo um conhecimento, né, grande de ergonomia, de saúde do trabalhador, de reabilitação, né? Que é como você tinha falado ainda agora, que a gente aplica tudo dentro da ginástica laboral, né? Fala um pouco sobre isso. Eu sentia também um pouco essa diferença quando eu tinha alguns educadores. Olha eu destruindo a live. Amiga, caiu? Olha eu destruindo a live. Não? Destruiu não, amiga. Pode falar. Só fez cair, eu acho. O celular fez blue? Acontece. Como fisioterapeuta, eu tinha bastante demanda dos trabalhadores, realmente de dores, por exemplo. A galera que jogava futebol no final de semana vinha reclamar alguma coisinha na semana e a gente adaptava o exercício. E é o que você falou, às vezes eu tinha traçado um roteiro de atividade perfeito na minha cabeça. Na hora que eu chegava lá na aula, todo mundo falava assim, nossa, ó, hoje é aqui. E eu com uma aula toda para membro inferior, vamos supor. Então, sem chance, né? Gente, eu tô aí ainda, tá escurecendo minha tela. Tô? Não, tá aqui, tá aqui. Vocês estão rindo? Eu tô tipo, será que eu tô pagando mico? Não, aqui estão rindo da tela que caiu. Eu acho que foi da hora que caiu, tá. E aí tinha muito disso, e aí tinha muitas pessoas assim, reclamando de cadeira, por exemplo.
de dores e tudo mais. E aí naquela conversa de você ir colocando questões pessoais, porque acabava sendo meio que uma terapia mesmo, né? Às vezes chegava na laboral, principalmente quando tinha menos gente, a gente acabava conversando mais. E aí numa dessas assim, porque eu tô com desvio de coluna por causa dessa cadeira, porque é meu trabalho, porque é isso e aquilo. E aí numa conversa paralela eu descobri que, por exemplo, uma das alunas fazia dança do ventre. E a dor que ela tinha na lombar dela, ela de jeito nenhum era de mobiliário. Então, numa dessas, a gente vai pegando os detalhes, vai adaptando as aulas e realmente a gente foca muito mais na reabilitação, como você disse. A criatividade para exercícios é uma coisa que até hoje, Karina do céu, eu fico passada quando eu vejo uns exercícios que eu falo, por que eu nunca pensei nesse, sabe? Por que eu nunca fiz desse jeito? Para a mesma musculatura, para a mesma, sabe? E aí caramba, a mesma articulação, eu tô fazendo de um jeito diferente. Mas, de fato, para reabilitação, sem palavras, assim, a minha maior demanda sempre foi essa. Agora eu tô escutando eco. Tá? Tá, mas tá longe, tá me incomodando não, mas tô escutando. Quando eu fazia, eu vou até te falar um pouco como era a minha sequência, né? Eu fazia uma sequência dentro da ginástica laboral. E aí eu fazia exercícios específicos de acordo com a biomecânica que o trabalhador executava no trabalho, né? Então, se ele tinha uma carga maior voltada para uma estrutura corporal, né? Ombro, joelho, a coluna, a gente sempre direcionava para distensionar e ajudar, né? Fortalecer aquela região para que ele pudesse não ter, né? Ter a prevenção das doenças ocupacionais. E aí a minha sequência era que eu vou até fazer um teste aqui com o pessoal para saber como é que tá o cognitivo. E aí eu vou fazer contigo também pra gente fazer um teste pra saber como tá. Porque assim, eu gostava muito de diferenciar, né? Se eu identificava que, por exemplo, nós estávamos com operadores de telemarketing, um exemplo, qual a maior demanda que eles têm? É demanda cognitiva, né? O cognitivo deles, por atendimento, sequência, enfim, tomar as decisões rápidas e N coisas. Então, acabava que a mente estava muito cansada, consequentemente afetava o corpo. Então, dentro da ginástica laboral, eu aplicava exercícios que fossem associados a questões cognitivas. Então, isso para ajudar eles na tomada de decisões, na abertura mais da mente, para melhor comunicação, enfim. E aí, a sequência que eu fazia era, né? Primeiro, o aquecimento, né? E esse aquecimento, ele ia variar dependendo do horário que eu estava fazendo essa ginástica, que a gente sabe que tem 3 momentos, né? O início, meio da jornada no final. Era o aquecimento, o alongamento, né? A coordenação e o equilíbrio, o fortalecimento, o relaxamento, né? Era essa sequência e a gente fazia as adaptações. Quando ia para o cognitivo, para a coordenação e para o equilíbrio, para a parte cognitiva que eu usava nesse momento, eu não sei se tu teve essa percepção. Mas, às vezes, por exemplo, a gente, primeira aula, colaborador X, o seu José, começava a fazer ginástica laboral, ele não conseguia ficar na ponta do pé, ele não conseguia movimentar o braço direito, ele não conseguia ficar num pé só, trabalhando no equilíbrio. Enfim, quando a gente via lá no 3º mês, ele conseguia botar o dedinho no chão, fazer um alongamento, ele conseguia se movimentar melhor, não reclamava do movimento tal, conseguia fazer um 4 direitinho, né, no equilíbrio. E, enfim, eram esses benefícios que a gente ia visualizando. E aí, quando chegava no cognitivo, que eram esses exercícios que eu fazia de coordenação motora, né, que eu pegava muito exercício de criança para abordar com eles, muito que às vezes as pessoas esqueciam. E aí, eu vou fazer um aqui, e aí vamos ver se tu vai acertar, tá bom? Meu Deus, já perdi, tá bom. Ó, presta atenção. É bem tranquilinho, tá? Tu vai botar a mão na barriga, tá? E a mão na cabeça. Certo. Tá. Mas a gente tem que afastar, né? Para as pessoas verem que nós estamos fazendo mesmo. Vamos botar a mão aqui na região. Vamos botar a mão aqui, que aí a gente. As pessoas conseguem visualizar. A mão que tá na cabeça, tu vai bater. E a mão que tá aqui, tu vai movimentar fazendo círculos. Quando eu falar, trocou, tu vai trocar. Essa mão vai pra cima batendo e essa mão vai pra cá fazendo círculos. Certo. Ok? Não é muito fácil, tá? Eu faz tempo também que eu não pratico, então vamos lá. Ó, botou a mão aqui e a mão em cima. Então, primeiro momento, vai lá, bateu em cima, movimentou aqui. Trocou. Tá batendo, Patrícia! Já perdi aqui, ó. Eu negligencio minha mão esquerda, Karina.
Eu Nossa. sou péssima com a canhota. Aí o outro, ó, outro. A mão esquerda vai estar no nariz e a mão direita vai estar na orelha esquerda. Quando eu falar trocou, você vai fazer esse movimento aqui. O oposto. Tá. Espelhado. Certo? Vamos lá, Certo. vamos ver se o pessoal tá. Aí, ó, a cunhada da minha tentando- irmã tá tentando fazer. Vamos ver se o pessoal consegue fazer. Isso é muito legal para trabalhar, porque descontrai no momento da ginástica laboral e trabalha a coordenação, né? Isso é muito bom para Verdade. eles, tá? Então, mão direita na orelha esquerda e mão esquerda no nariz. Quando eu falar trocou, Certo. a gente investe, tá bom? Tá. Vamos lá, trocou. 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 Ó, algumas pessoas não conseguem fazer isso de cara. Elas vão fazer isso aqui e vão ficar sem saber como fazer o movimento de troca. Então, dentro do exercício da ginástica laboral, eu trabalhava muito isso, né? Também, para estimular para esse público em específico. Eu trabalhava a questão da coordenação motora, trabalhava a questão da cognição. Então, eram algumas coisas que a gente abordava, né? E também usava música, né? E cada momento por exemplo, aquecimento era uma música, alongamento era outra música, e assim eu fazia. E aí, como era que era a tua sequência, como era que tu fazia com o pessoal, como eram os movimentos, enfim, fala um pouco agora e joga um exercício aí também, Patrícia, pra gente fazer. Minha filha, o povo tá tudo rindo aí, ó, tentando fazer o negócio se atrapalhando. É normal, gente, tem que tentar, tem que treinar. Eu E fazia aí? na mesma sequência que você. E eu tinha uma demanda de ter uma aula muito curta. A gente tinha, às vezes, 10 minutos para fazer uma aula. Então, era assim. Às vezes eu pegava e falava, meu Deus, eu tenho que contar até 5 em cada exercício para trocar, para ter uma maior variedade, né? Porque o pessoal enjoa, não tem jeito. A gente enjoa, né? E aí, o que eu gostava muito, principalmente com o pessoal, que no teleatendimento eu pegava muito pouco, mas era muito trabalho administrativo. Então, eu fazia muito assim, de coordenação, sabe? É um dos meus favoritos. Daí eu ficava assim. Eu tive uma época, igual você falou, dos trabalhadores. Eu hoje tô sem fazer a ginástica laboral há um bom tempo. Tem hora que eu percebo que eu não encosto a minha palma inteira no chão, porque eu sempre consegui. Hoje eu chego até aqui, sabe? Eu chego tipo na ponta do dedo. Aham. Ai, tá dando eco mesmo, né? Ai, muito eco, tá dizendo. Gente, tá incomodando muito. Se estiver incomodando muito, vocês falam. Deixa eu até... A gente só não tá sabendo ajustar. É o meu que tá dando eco ou o da Patrícia? É a minha voz. Mas quando eu entrei sozinha não deu, é isso que eu não tô entendendo. Esse é o meu? Eu vou tirar o fone, gente, vamos ver. Tá, mas é o da Patrícia, né, que tá dando problema? É porque quando vai incomodando, não tá. Estão dizendo que não tá incomodando. Eu lá. E aí, tá dando eco ainda? Deve ser tua casa, então, só pode. Gente, tá muito coração, eu acho que Deve ser. Mas aí quando tu tira o fone, eu não te escuto. Tá muito longe, eu não te escuto. será que melhora agora? Melhorou. Eu vou falar aqui perto. Ô, Clara, tá muito ruim? Tá muito ruim. A sem fone tá Melhorou. Deixa eu O ver. pessoal tá falando cortando. É, corta. Quando você tá sem fone, corta. Vou botar de novo e a gente... Tá bom. Mas eu adorava esse exercício de coordenação também, principalmente de motricidade fina, né? Uhum. Pronto, melhorou. Vamos lá. Vou no E aí, fone. deu certo. Vamos seguir. Gente, não me cancela, por favor. Gosto de você. Não, cancela não, amiga. Vamos cancelar não. E aí, assim, eu gostava muito desses exercícios porque diferenciava, né? Então, muita gente gosta com fone, tava melhor. Ela tá de fone, Eu botei Clara. fone. Vamos dizendo aí, se tá muito ruim, a gente vai vendo o que tá fazendo. Vamos seguir. Então, assim, eu gostava muito desses exercícios porque diferenciava. Porque, assim, e eu não sei se você teve esse bloqueio, né? Quando eu entrei para fazer ginástica laboral, tive esse bloqueio dos profissionais, né? Dos trabalhadores, que eles já tinham tido ginástica laboral com outras pessoas, outros profissionais.
E aí só chegava, só fazia o alongamento e acabou. Não tinha aquela música animada, era aquela música mais serena e tudo mais. E aí sabe, né, que início de jornada de trabalho você tem que despertar o trabalhador. Você não pode botar uma música serena, fazer só uma coisinha de nada, porque realmente não tem isso. Então eu tive uma barreira muito grande dos trabalhadores no momento inicial da prática da ginástica. Porque Sim. eles pensavam, eu não sei se você já ouviu essa expressão, a ginastiquinha. Vamos fazer a ginastiquinha, né? E aí não quero fazer não, a ginastiquinha. E aí depois que eles viam a euforia, como o pessoal saía, como o pessoal estava se sentindo, aí foi que eles começaram a ir. Mas eu tive muita resistência inicialmente de alguns trabalhadores que, como já tinham tido feito, né, a ginástica antes, eles acabaram, né, querendo não participar. Contigo teve essa barreira? Eu tive, e daí uma coisa que aconteceu comigo, em todas as empresas foi unânime, do pessoal querer fazer massagem. Então, por exemplo, a gente fazia as aulas de segunda, quarta e sexta. Na sexta era obrigatório massagem. O pessoal que trabalha comigo, que tá aí na live, já sabe. Chegava sexta-feira, eu aparecia de jalequinho lá no andar, o povo, hoje você faz comigo? Porque era troca, tipo, um fazia no outro. Era o dia que tava todo mundo lá. Então, assim, era o dia favorito. Então, eu trabalhava muito na base da troca. Então, hoje eu vou fazer uma aula assim. Às vezes, por exemplo, existiam empresas que a própria liderança não permitia que colocasse música, por exemplo. Por conta de atendimento e tal. Então, eu tive algumas barreiras nesse sentido, de, assim, muitas vezes ficar bloqueada de fazer algumas coisas diferentes, porque as pessoas ou as empresas não permitiam. Assim como eu tive empresa, cara, de ter aula, por exemplo, de origami. Eu levava origami para fazer, sabe? Fazer tsuru, fazia desenho. Então, de tudo entrava nessa ginástica laboral, sabe? Porque a gente volta a ser criança, né? A gente tira aquele momento ali para relaxar e eu deixava fluir muito minha criatividade mesmo. Eu também tive isso. Nas sextas-feiras, porque assim, eram 3 vezes na semana a ginástica laboral. No Piauí o pessoal sempre faz 3 vezes na semana. Né? E caía, em algumas empresas sempre caía na sexta-feira. Aí quando chegava na sexta-feira, o que eu fazia? Né? Dependendo do horário que a gente estava aplicando. E aí já tive turmas que de sexta-feira saiu 8h30 da noite da empresa. Então, quando era nesse horário, o pessoal estava já cansado, né? Mentalmente e fisicamente falando. Então, ou era massagem, trocas entre uma pessoa e outra, ou eu mesma fazia um pouquinho cada um enquanto eles estavam deitados, ou momento mesmo só de relaxamento, trabalhando a questão da respiração. E eu comecei a colocar também mindfulness, né? Comecei a trabalhar meditação guiada. E aí eu tive um resultado muito significativo. Abri a mente, saía do trabalho na sexta-feira, no outro dia tinha que retornar para o trabalho, porque trabalhava também no sábado. Voltavam menos fadigados, menos cansados, com atenção mais plena. Então, querendo ou não, a gente vai fazendo essas adaptações, né? A ginástica laboral, ela só trabalha alongamento, ela só trabalha aquecimento, só fortalecimento, não. A ginástica laboral é uma atividade física, ela originalmente é uma atividade física que foi colocada, só que como é para beneficiar o trabalhador e você tem que conhecer a atividade que ele está fazendo e as deficiências que o trabalhador está tendo, então nós, com nossas competências enquanto fisioterapeuta, a gente vai lá e atua com o que a gente pode para beneficiar aquele trabalhador. Tem dia que ele não vai querer só o físico, tem dia que ele não vai querer saber de fortalecimento, vai querer saber de agachamento, não vai querer saber de movimentação de membro inferior, ele está cansado da mente. Então a gente vai trabalhar isso, né? Não atingindo, né? Que é um ponto muito importante também, a gente não pode dizer que nós vamos estar infringindo a outra profissão, né? O psicólogo, não. Dentro da nossa competência, dentro das nossas formações, a gente faz aquilo que a gente sabe fazer e foi formado para fazer. Então, eu tinha isso de adaptar. Tu tinha também essas adaptações, né? Você me falou que teve. Muito, muito. E assim, tinha dias que eles queriam, por exemplo, carnaval. A galera queria ir fantasiada e fazer o baile. Teve uma vez que a minha coordenadora tá aí na live, se eu não me engano, ela ainda tá. A gente fez sabe aqueles escape? O pessoal se trancava numa sala e tinha algumas charadas, alguns enigmas que tinham que desvendar para poder sair. E a gente fez um desse na Páscoa. Então, assim, o lúdico sempre foi muito presente. E eu percebia que as pessoas gostavam muito disso.
Então era um momento ali que, nossa, eu tinha adesão de 80%, 90%, né? Enquanto algumas outras aulas a gente tinha um pouquinho menos. Então, nossa, eu sinto muita saudade. E, Cá, você sente que, por exemplo, a ergonomia, ela faz diferença na sua percepção na hora de elaborar os exercícios, de ver a dificuldade, a necessidade do trabalhador? Com certeza. Por eu conhecer, né, a parte de ergonomia e também o pessoal da minha equipe, eles tinham essa percepção, então por isso eles também se diferenciavam. Mas por você saber questões cognitivas, né, como estão as questões físicas desse trabalhador, os mobiliários, os equipamentos que eles usam, isso diretamente vai influenciar nos exercícios que você vai fazer. Se você não entende de ergonomia, o fisioterapeuta que não entende de ergonomia, ele vai fazer exercícios, pode beneficiar sim. Só que quando ele tem o conhecimento da ergonomia, ele é mais assertivo, porque ele vai conhecer a biomecânica da atividade, ele vai conhecer como é realizada aquela atividade, vai conhecer se os equipamentos ou não podem estar influenciando naquele desconforto, se as questões cognitivas elas estão influenciando também, as questões organizacionais, né? Como o trabalhador ele está executando esse trabalho, como as demandas são encaminhadas para eles. Então, a gente tem que ter essa percepção de ergonomia, né? O fisioterapeuta que tem essa percepção, ele se diferencia e beneficia mais ainda o trabalhador. Não sei se você tem também a mesma percepção. Concordo plenamente. É óbvio que um fisioterapeuta e um educador recém-formados, eles conseguem atuar, mas eu acho que é um diferencial que cada dia mais é primordial, porque você tem uma percepção assim, aquela história dos 3 pilares, né? Físico, cognitivo e organizacional. Se você consegue ter essas 3 coisas aliadas, a sua aula fica muito diferente. Sim. Eu senti diferença depois que eu passei a ter o conhecimento de ergonomia, porque antes disso ele era mais para... A Elizabeth trabalha comigo lá em qualidade de vida, uma nutricionista excepcional. E faz realmente toda a diferença na hora que você tem essa percepção para guiar. Então, assim, hoje a gente vai fazer o quê? Origami? Nossa, mas origami? Tá, mas assim, e a tua coordenação motora? E o teu cognitivo? E teu movimento fino? E você desligar de outra coisa? Então, existe tudo por trás, né? Não é simplesmente, vou fazer uma coisa à toa. E também é interessante a gente pontuar que o que acontece? Às vezes as empresas, elas contratam um serviço de ginástica laboral sem saber como aplicar. Exemplo, às vezes ela visualiza assim, o colaborador está tendo um alto índice de absenteísmo, né, na empresa voltado para doenças relacionadas a doenças ocupacionais. Vamos contratar uma empresa de fisioterapia para resolver aqui esse problema. Como assim? Não é assim que funciona, né? Às vezes as demandas físicas são decorrentes, sei lá, do mobiliário, ou são decorrentes de questões organizacionais, ou são decorrentes também de outros fatores, né? A questão cognitiva também. Então, é muito importante a gente salientar que quando você vai fazer a introdução da prática de ginástica laboral, a primeira coisa que a gente faz é a identificação das tarefas, das atividades que os trabalhadores executam, como eles executam. Aí entra a questão de novo da ergonomia. Como eles executam, eu ia comparar com a ET. Onde eles executam, como eles fazem, para depois a gente traçar um cronograma, traçar um plano de ação para que a ginástica laboral seja efetiva para trazer esses resultados. É o que eu consigo imaginar. Exatamente. Se você não tem o conhecimento da atividade que aquela população faz, você acaba fazendo algo muito genérico. E aí, de fato, vai ser uma ginastiquinha. De fato, vai ser uma ginastiquinha. Você acaba fazendo uma coisa muito genérica e ampla. E aquela coisa, né? Quem tenta atender tudo não atende nada. Verdade. Então, de fato, eu sinto que isso tem total diferença. E assim, quais são os benefícios, Paty, que pra ti tu já conseguiu visualizar? Às vezes pergunta pra gente, você já quantificou isso em números, em dados? Eu acho que pela minha percepção, pelo meu trabalho, pela forma como eu sei exatamente o que vai beneficiar aquele grupo daquelas pessoas. O que foi que tu já visualizou assim mesmo, vamos dizer assim, palpável, que teve de benefícios dentro da empresa quando tu aplicou a parte de ginástica laboral? A diminuição de reclamação de dor, relato de dor. Uma das empresas a gente fazia levantamento do questionário de dor. Então, era uma coisa que, a gente notava bastante. A questão de flexibilidade.
porque tinha alguns testes. A gente fazia aquele teste de tocar o dedo no chão, então muita gente mudava isso. E eu vou te falar que até o estresse. Isso é difícil da gente quantificar, né? Não existe o número, mas é o que a gente até conversa muito na pós, né? O qualitativo nesse momento ele faz bastante diferença e é relevante. Então, assim, chegava na sexta-feira, como você falou, tava todo mundo no limite, com a cara já no final de semana, querendo só ir embora, e você fazia a massagem, por exemplo, nenhum deles são profissionais de massagem, né? Nenhum deles tem a questão técnica, ao toque. Só que assim, outra coisa que eu vou puxar a sardinha para fisioterapia, o toque, né? A gente aprende a valorizar isso, a gente tem aquela questão sinestésica. Então eu percebia que isso melhorava muito, além da questão do estresse, a integração das pessoas. Porque às vezes tinha uma pessoa ali no andar que, tipo, cada um sentava numa ponta, se cruzava para ir no banheiro ou no café, mas não trocava uma palavra. E na hora da ginástica laboral e da massagem, acabavam se conectando, se conhecendo. Então isso para mim foi o, tipo, primeiro, o top. Eu vou te falar a gente fazia também todos esses levantamentos, né, semestrais e anuais, de como a pessoa se percebia. E aí, num ano específico, eu não trabalhava tanto essa questão cognitiva, essa questão de percepção, de atenção plena, e comecei a perceber que começou a ter o boom da ansiedade, né, de doenças psíquicas. E aí eu comecei a aplicar essas questões voltadas para a mente. No outro ano, quando eu fiz a comparação de um resultado para o outro, no primeiro era diminuição de dores, desconfortos, fadiga, melhora da capacidade respiratória, estímulo para a prática física, né? Quando eu já fui para o outro ano, autoestima, percepção corporal, diminuição de estresse, melhora da fadiga, né, do cansaço, da fadigabilidade. E aí uma coisa muito interessante, melhoria da comunicação entre os pares, ou seja, entre os colegas de trabalho. E tem até uma situação que eu vou te contar, que aconteceu uma vez. Como eu conhecia muitos trabalhadores, a gente sempre sabia quando tinha alguma, vamos dizer assim, picuinha, né, entre uma pessoa e outra, entre um colaborador, você sabia, a pessoa tá sempre colada, naquele dia um tá num canto, tá no outro, tá sisuda, e enfim. Eu tinha feito uma prática que era de um jeito, e aí eu vi que o clima estava pesado, porque como as pessoas não estavam se comunicando, as outras estavam todas assim, não sabia para que lado ia. Que esquisito, né? Ficou esquisito. E aí eu fiz inicialmente uma prática de extensionamento, né, de relaxamento, assim, de alongamento, e aí depois eu fiz uma prática. Como foi que eu fiz? Coloquei todo mundo em roda, sentado no chão, nos colchonetes, e aí pedi que eles pudessem se sentar aleatoriamente. E aí você tinha que olhar para o colega do lado e você tinha que dizer uma característica positiva dessa pessoa. Adoro. E aí eu olhava para um lado e disse a característica positiva da pessoa. Aí essa pessoa dizia para outra pessoa, que dizia para outra pessoa, que dizia para outra pessoa, e assim ia. E no final, né, da prática de ginástica laboral, essas duas pessoas, elas conversaram entre si no meio de todo mundo e pediram desculpas umas para as outras. E aí começou todo mundo a brincar, depois começou todo mundo a conversar. Então, foi um momento de descontração e de aproximação entre as pessoas. Porque, querendo ou não, isso influencia também diretamente no trabalho. Né? Quando as pessoas retornam para o trabalho, elas acabam estão estressadas, estão pensando naquela situação, não atende direito o cliente, ou não foca no trabalho. E fica todo mundo ali preocupado, ansioso, então gera uma situação de desconforto. Então foi verdade. Eu lembro desse momento assim, como se tivesse sido ontem essa situação que aconteceu. Ô, Ká, você nesse dia, né, específico, você tinha planejado essa aula? Ou foi uma coisa que você chegou na hora e pensou assim, não, vou ter que mudar? Não. É muito legal isso, né? Pensei, tipo, não, vou fazer. E aí, assim, as minhas aulas eram desse jeito. Chegou um momento, Paty, que eu não fazia mais programação. Tipo, hoje eu sento e vou programar para a semana inteira. Eu já sabia o que eu ia fazer em cada uma das empresas. E a minha rotina era bem maluca. Tinha dia que começava às 5 da manhã e ia até 8:30 da noite. Tipo, tinha dia que eu atendia mais de 300 funcionários. Eu acredito. Então eu já sabia como era o nome, como é que ele se comportava, o que ele tinha que fazer, qual era o movimento que eles gostavam, quem que estava com alguma deficiência, né, alguma dor, algum desconforto, já botava aqui perto de mim. Então, eu fazia todas essas demandas e ficou automático, né? Eu já comecei a trabalhar isso dessa forma. Acho que acredito que com você também. Foi. No começo, eu lembro
Eu ia para essa empresa no ônibus assim, era o celular numa mão e um papelzinho na outra que eu tinha anotado a sequência da aula e eu ia, né? Tal, aí ficava. E eu gostava muito de segmentar, né? De cima para baixo. Aham. E aí eu ia mentalizando no caminho tal exercício. Isso durou de verdade, deve ter sido tipo uns 3, 4 meses. Porque depois, é o que você falou, você chegou lá, a demanda é outra. Não adianta falar assim, não, hoje a gente vai alongar braço. E assim, tá todo mundo pilhado e precisa fazer uma meditação. Vou forçar um alongamento de braço para não ter resultado? Mas eu acho que isso é uma parte muito boa do nosso trabalho, porque assim, não existe um protocolo. Não. A gente tem, óbvio, né? Aquecimento, alongamento, cognitivo, relaxamento, enfim, todas as partes. Mas a gente não tem um protocolo. Se eu precisar quebrar uma regra ali no meio do caminho e fazer um outro tipo de atividade, tudo bem. Ela vai ser muito bem-vinda, né? Eu acho que isso é muito humano também, é humanizar o nosso atendimento. Acho que eu acredito que o intuito, a finalização dessa prática, assim como todas as outras práticas de qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, é beneficiar o trabalhador. E cada trabalhador ele vai ter a sua individualidade, vai ter a sua necessidade. Então, também a gente tem que falar que quando a gente está dentro de uma prática de ginástica laboral, exemplo, dentro de um setor, tem pessoas que estão usando saia, tem pessoas que estão usando salto. Tem pessoas que não podem fazer certos movimentos porque acabaram de fazer uma cirurgia recentemente, ou pessoas que, enfim. Então, até a alimentação, que tem até tua colega aí que é nutricionista, até a alimentação influenciava, porque tinha lugares que eu chegava, que era depois do almoço que a gente fazia as práticas, e aí eu logo chegava e já perguntava, o que vocês almoçaram hoje? Porque quarta-feira, feijoada. Exatamente. Então, se eu chegasse lá e ele já me falasse assim, hoje foi feijoada, eu não podia inventar de fazer exercícios pesados, exercícios que fossem demorar mais, exercícios para pular, não podia, porque aquilo ali ia atrapalhar, não ia beneficiar eles. Então, a gente tem que identificar quais são as necessidades mesmo dos trabalhadores, para que assim a gente possa executar uma prática de ginástica laboral assertiva. Eu penso muito nisso. E eu gosto muito mais de usar, não sei se na tua prática tu usava equipamentos. Usava material? Material. Sim. Quais são os materiais que tu usava? Muito. Todo mundo adorava bambolê, o garrote, as bolinhas de massagem. Às vezes tinha bola mesmo. O que mais? Colchonete. Acho que era o que mais utilizava mesmo. Eu, de todas, a que eu mais gostava era bola, bambolê. Mas assim, o que eu mais gostava de usar era o próprio corpo. Eu gostava muito de usar o próprio corpo. Tinha dia que equipamento nenhum substitui. Eu gostava muito de usar o próprio corpo. E aí, assim, as pessoas falavam, mas se você usar o equipamento vai ficar divertido. Puxa, o divertimento são as pessoas. Que é melhor do que ela usar o próprio corpo dela para conscientizar a questão corporal dela de que ela pode fazer um exercício e incentivar ela para fazer uma prática de atividade física fora. Porque a gente sabe que bola, bambolê, dá para fazer alguma coisa fora? Dá. Mas não é isso na prática, né? Então eu gostava muito de fazer o peso do corpo. E eu usava tudo, Paty, tudo que estava dentro da sala eu usava. Se tinha uma parede, eu usava a parede. Uma pilastra. Tinha uma pilastra, eu usava uma pilastra. Tinha cadeira, eu usava a cadeira. Se não tinha bola, eu pegava, amassa um papel e faz uma bola. Sim. Se não tinha, coloca em dupla. Bora fazer exercício em dupla, que é uma coisa que agora não dá para fazer por conta da pandemia. Mas pega a bola, pega o papel, pega a caneta, pega qualquer coisa. E eu lembro que na logística, né? Cheguei na logística uma vez para fazer, no setor operacional, e aí tinha as madeiras no chão, né? Que são os pallets. Eu pegava um pallet, corre ao redor do pallet, sobe em cima do pallet, desce, claro, com segurança, tá? Porque eu tô vendo aqui que tem meus colegas, né? Da segurança do trabalho, um aluno meu da segurança, os técnicos, então, com segurança. Então, tudo a gente usava de alguma forma que pudesse beneficiar, né? Então, é usar a criatividade, assim, e haja criatividade, né? Muita. Eu gostava muito de fazer exercício em dupla, porque, ainda lembrando da situação que você contou, né? Eu que digo com suas cobaias, Karina. Cobaias? Sou eu e meu aluno. Aí é bom, ele trazendo verdades aí. Eu gostava muito de montar em dupla para fazer o exercício espelhado. Então, assim, agora você vai fazer isso aqui, ó, um empurra, o outro puxa, assim, assado. Eu gostava muito de fazer isso também, porque
Às vezes você tem ali, por exemplo, uma coisa que eu percebia muito. Ai, homem não gosta de fazer com homem. Ah, falava, gente, não, vamos fazer, ó, quem tá perto, vai perto da altura. Porque não dava, por exemplo, eu sou super pequenininha. Pegar uma pessoa muito alta, acabava ficando desconfortável o exercício. Na hora que você botava com alturas aproximadas, acabava ficando homem com homem. Até que em um dado momento, ninguém mais se incomodava. Então, assim, você vai quebrando padrões, você vai deixando a coisa mais leve, mais divertida e flui. Aham. Eu gostava muito. Assim, eu não tive problema com homem como fazendo ginástica laboral. Não tive. Eu acho que o momento que tinha problema é quando era massagem. A massagem. Aí eu tinha que fazer intercalada. Mas para os outros exercícios eu não tinha problema nenhum com isso. Pelo contrário, eles achavam uma graça, adoravam fazer. E às vezes eu colocava lá no final para distensionar, né? Depois que eu fazia a parte de fortalecimento, botava lá um forró, um negócio que no Nordeste o forró é muito forte. Então pegava, botava um forró e eles dançavam em duplas, né? Os dois homens lá dançando e brincando. E, tipo assim, é uma desmistificação de muitas coisas, né? De muitos paradigmas que a gente tem que ficar quebrando na nossa sociedade. Então, eu gostava muito. E, inclusive, os homens me davam menos trabalho do que as mulheres para praticar a ginástica laboral. Tranquilo, verdade. Bem menos. Comigo. Bem menos. E aí, eu queria, agora pra gente dar uma... que deve estar bem mais perto, assim, do nosso horário. Daqui a pouco o Instagram vai dizer... Ele já avisa, né? 1 minuto. Eu queria, se você tem algum caso especial que você se emocionou, que realmente, além daquela moça que você falou, se é ela mesmo, se tem mais alguém que tenha feito assim, uma diferença no teu dia, que você, nossa, eu estou no lugar certo, é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida, tem alguém especial, algum caso? Além dela, né, que, nossa, foi uma essencial para minha vida, eu lembro de assim... Quando eu trabalhava na empresa, no administrativo, eu não conhecia praticamente ninguém. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer a ginástica laboral, você passa as pessoas a saberem quem é você e você saber o nome de todo mundo. Eu sempre fiz questão de chamar as pessoas pelo nome. E eu achava muito legal quando eu chegava nessa empresa que eu ficava na matriz, lá no estacionamento eu fazia com a equipe de limpeza e segurança. E assim, eles eram excluídos de muita coisa, porque geralmente é equipe terceirizada, né? Então tem muita empresa que não envolve e tal. E a gente conseguiu encaixar de um jeito, isso a gente lá no ambulatório, sem a empresa mesmo assim estar ciente. E eu fazia. E aí tinha uma senhorinha da limpeza que subia comigo de elevador na hora que eu ia voltar para o último andar, né? Para a diretoria. E ela falava, ai, que bom. Ela me chamava de Dona Patrícia. Eu falava, gente, eu com meus 24 anos, ela Dona Patrícia. Eu falava, eu achava muito assim engraçado, mas porque eles tinham uma questão de colocar a gente lá em cima, tal. E ela me agradecia, ela falava, nossa, é muito legal, tal. E um dia ela veio me contar que ela ensinou pro filho dela, que estava com dor nas costas, um exercício que eu tinha feito. E sabe quando você fica tipo daquela tremidinha de beijo, sabe? Eu fiquei tão emocionada que eu falei, gente, parece uma coisa boba, uma coisa simples, mas que naquele dia, assim, pra mim foi excepcional. Você teve também, Calma? Tenho um caso que até quando eu me lembro dá vontade de chorar. É uma situação assim que foi um divisor de águas na minha vida, de entender que realmente, por ter aquele momento, por ter tido aquele momento, algumas pessoas também tiveram momentos em que puderam falar. Uma determinada empresa que eu prestava serviço, eram divididos em 2 salas, né? Era o mesmo serviço, só que demandas de lugares diferentes. E era dividido em 2 salas. E chegou um momento que essas 2 salas, ela querendo ou não, tem aquele atrito, né? Eu produzo mais, eu produzo menos. E aí, teve um momento que, por conta, né, de demandas e tudo mais, eles uniram as duas salas num lugar só. E aí você já sabe, né? Como gera aquela situação de atrito, de desconforto e tudo mais. E aí, quando teve essa mudança, sempre quando tinha essas mudanças, essas coisas que incomodavam, eu sempre conversava com os supervisores, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos aqui atuar e tal. Eu sempre gostava de colocar a gestão sempre presente para estar junto, né, para estar puxando. E aí, um dos supervisores, né, que eu me emociono muito só de lembrar, não posso falar nomes, nem o nome da empresa, nem nada. Só respira fundo que está aí dentro e com certeza a pessoa sabe. O que acontece? Agora eu não sei se ele vai conseguir contar, mas enfim. E aí, nesse momento, eu conversei com o supervisor, ele foi super aberto, vamos fazer isso, vamos chamar todo mundo no final aqui da
da ginástica, a gente faz, vou chamar para fazer todo mundo junto. E aí, no final da ginástica laboral, a gente começou a falar sobre isso, sobre a importância de você estar próximo da outra pessoa, do seu colega de trabalho, de você valorizar a pessoa que está do lado, de você os pequenos momentos, não é para ficar com picuinha, enfim. E aí todo mundo se abraçou e muitas pessoas começaram a se emocionar, muitas pessoas colocaram para fora coisas que estavam sentindo, enfim. Nesse dia deu uma chuva muito forte, muito forte. E esse supervisor foi passar de carro com o irmão em uma região e o carro caiu numa vala. Meu Deus. Né? E o irmão conseguiu se salvar e, infelizmente, esse supervisor não. Então, no outro dia, infelizmente, né, todos nós nos encontramos, né, no velório e a gente parou, todo mundo olhou assim, poxa, graças a Deus que teve aquele momento pra gente se despedir dele. Porque se a gente não tivesse tido aquele momento, a gente talvez não tivesse conversado, a gente talvez não tivesse falado, ele não tivesse se despedido da gente, porque foi ele que chamou a gente para conversar e dizer o quanto nós éramos importantes para ele, e ele nos dizer o quanto, e a gente dizer para ele o quanto era importante para a gente. Então, quando a gente chegou, todo mundo ficou assim, ó, como assim isso aconteceu? É inacreditável, né? Então, foi um último momento do dia do trabalho, foi a ginástica laboral. Foi o último momento que a gente pôde se despedir dele, conversar com ele. Então, eu entendi que eu, agindo de uma forma, levando o meu serviço, levando o meu trabalho, eu posso fazer diferença na vida de uma pessoa. Essa pessoa escuta o que aquela pessoa, eu falei, passa para outra, como aconteceu com você, e aí passa para outra e gera aquela rede de transmitir o bem, de transmitir. Tá aqui o Danielzinho, não sei se o Danielzinho tá me ouvindo, eu acabei de falar, Danielzinho, a nossa história que a gente vivenciou quando o nosso amigo foi pro céu. E assim, então eu me lembro desse momento assim como um dos momentos mais marcantes da minha ginástica laboral, né? Então, que onde quer que ele esteja sabendo que todos nós amamos ele demais. Então, foi um momento assim que eu caracterizei como muito importante da minha vida voltada para a ginástica laboral. E sem dúvidas você fez a diferença na vida dessas pessoas, porque se de repente você tivesse simplesmente ignorado a situação, o clima tá ruim, mas deixa, nem vamos fazer nada hoje, partiu. O Daniel respondeu para você. Amigo, parece que foi ontem, tava aqui me emocionando, falando sobre isso, quanto foi importante aquele momento da gente conversar e interagir, enfim. Sem dúvidas faz a diferença. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Deixa eu ver aqui os comentários. Amanda. Eu vou só que o pessoal entrou e eu não consegui acenar, desculpa. Não tá dando para Débora, seja bem-vinda. Daniel, deixa eu aqui. Os outros comentários vão estar lá embaixo e eu não tô conseguindo. Eu vou e aí eu fico com medo de clicar alguma coisa e... eu também fico com medo de apertar errado. E dar PO. A Letícia, seja bem-vinda. A Letícia é uma fisioterapeuta top que foi com quem eu iniciei, né, a minha área de ginástica laboral, né? Ela me deu uma oportunidade. Então, Letícia, muito obrigada. Seu som das profissionais que hoje foi um pontinho seu aí que me ajudou nisso. Paty, queria fazer nossas considerações finais, né? E queria que você falasse um pouco dessa importância, né, da gente, da nossa prática como fisioterapeuta, encerrasse falando um pouco dos benefícios e agradecendo, e depois eu encerro também a nossa live. Foi muito bom, gostei muito e pode fazer mais vezes. Eu também. Passa tão rápido, né? Eu fiquei aqui olhando e falei, gente, mas acabou de começar, como a gente já tá dando tchau? Eu quero agradecer muito o seu convite, cara, foi muito especial para mim. Eu fazia muito tempo que eu não falava da ginástica laboral e a gente fica assim, o olho brilha, né? Quando a gente fala de coisas que a gente ama. E eu tenho uma outra página, né, que eu falo de maquiagem e muita gente não faz ideia de que eu sou fisioterapeuta, de que nós somos da área da saúde, né? Então, é uma coisa que eu falo mais focada dentro da minha área. Então, foi incrível poder ter esse momento com você, trocar nossa experiência. Vocês fisioterapeutas que talvez ainda não saibam muito, né, o que querem fazer depois que se formarem, eu acho que a ginástica laboral
mesmo que de repente ela não seja a sua primeira opção, acho que todo mundo deveria ter essa experiência, sabe? De ter aquele tete a tete com o trabalhador, de ver as situações, de poder improvisar, de poder colocar a situação humana no ambiente de trabalho, que muitas vezes é só cobrança, meta, aquela agressividade de venda e tal. Então, eu acho que a gente faz muita diferença na vida das pessoas, mesmo que às vezes a gente não se toque, né? E trazendo essas histórias, a gente tem a lembrança de que realmente como é importante, né? E com certeza, Caio, eu estou à disposição para novas lives, pra gente falar do que você quiser. Vamos E eu falar vou mais falar um vezes. negócio que quando a gente foi escolher o nome da live, tinha um segundo nome, como é que era? A prática apaixonante. Eu falei, gente, vai parecer propaganda, né? Mas Fiz a era, a gente vida. ia colocar a prática apaixonante. Era, mas realmente assim, eu sou muito. Trabalho em serviço por muito boa experiência na escola laboral. Ah, minha tia, tudo bom, tia? Saudades, inclusive. A Glaucia falou, adorei saber as histórias, fiz vida, parabéns a você pelo excelente trabalho. Vai ficar gravado sim. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, que ainda dá um tempinho, tá? Tia, realmente muda bastante. A ginástica laboral ela tem muitos benefícios, né? E assim, é algo que eu sou apaixonada. Eu acho que se eu deixar, eu falo o dia inteiro sobre ginástica laboral. É muito Converso bom, né? pelos cotovelos. E enfim, eu queria agradecer a participação, né, de todas as pessoas que aqui estiveram. Foi muito importante para mim esse momento para falar sobre ginástica laboral. Pequenininha acabou de chegar aqui, tá aqui já ele quer aparecer, tá? Sim, tô à disposição, tá, Michele? Pode falar comigo. Então, muito obrigada a todos que participaram. Fico muito feliz com a participação de todos. Agradeço demais essa participação, Paty. Acho que foi extremamente importante, porque a gente casa muito em muitas coisas, né? Principalmente na parte da ginástica laboral, essa questão da humanização, que eu acho extremamente importante. Se todo fisioterapeuta passasse a enxergar dessa forma, né? Tivesse esse momento de tete a tete, realmente, como você falou, como trabalhador, seríamos profissionais mais humanos, né? De entender realmente que cada trabalhador tem suas particularidades, é muito importante. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez muito obrigada, Paty, pela participação. Vamos marcar mais coisas para a gente fazer juntas, tá? Me convide também, agora a gente vai pro seu canal, vai pro seu Instagram, tem nada não, tem cada fala de novo. Com certeza. E aí eu queria agradecer a meus alunos que aqui estavam presentes e tem um presentinho, né? Quem marcar eu e a Paty nos stories, né? Quando a gente responder, vai receber um certificado de participação dessa live como ouvinte, tá? É só marcar a gente nos stories no Instagram. E aí, quando a gente responder, você dá o nome completo ou para mim ou para Patrícia, né? Dependendo do Instagram que a gente vai estar presente. Que aí a gente vai enviar para você por e-mail direitinho, com o nome, o e-mail e o certificado, tá bom? É muito importante essa participação de vocês. Então a avó é minha colega de faculdade, que saudade, gente. Então a gente vai retribuir para as pessoas que participaram, tá bom? Retribuir esse carinho, gente, que vocês se quiserem tirar um print aqui. Agora a gente vai fazer uma pose para tirar o print. Segura aí a pose. E aí a gente vai segurar um pouquinho essa pose para a gente poder finalizar, para poder, quando for salvar a capa. Vai ficar bonitinha. Senão, gente, fica cada careta. Então, Paty, um beijo grande. Um beijo. Muito obrigada pela participação, viu? Um cheiro. Obrigada a você, Cá. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.